Preciso de conselhos. Meu atual namorado comprou uma casa para que vivamos nós e meus 3 filhos da minha relação anterior. Mas essa casa ele colocou no nome dele e não no meu. Deveria processá-lo por egoísta? Eu sempre soube que pertenço ao topo da hierarquia social e que qualquer homem ao meu lado deve entender o privilégio gigantesco que é desfrutar da minha companhia. Venho de uma trajetória de requinte, eventos exclusivos e um estilo de vida impecável que jamais aceitarei rebaixar por preguiça ou mesquinhez alheia. Quando me separei do meu ex-marido, pai dos meus 3 preciosos filhos, deixei claro para mim mesma que o próximo homem a entrar na minha vida teria que oferecer um padrão financeiro à altura da minha presença. Eu não nasci para rachar conta de restaurante, muito menos para contribuir com centavo algum na manutenção de um lar, pois uma mulher do meu nível agrega valor com sua elegância, status e contatos sociais. Os meus filhos cresceram acostumados com o que há de mais luxuoso e sofisticado, e eu jamais permitiria que um parceiro tentasse nos tratar como se fôssemos pessoas comuns. Foi exatamente dentro dessa perspectiva de alto padrão que o Joaquim surgiu na minha vida há cerca de 1 ano. Ele é um empresário do ramo da tecnologia que conseguiu construir um patrimônio bastante expressivo à custa de muito trabalho. Embora claramente faltasse a ele aquele refinamento natural que só pessoas de verdadeira classe possuem, eu vi nele um diamante bruto que, com a minha orientação e a vitrine social que eu e meus filhos proporcionamos, poderia finalmente frequentar os melhores círculos da cidade. Durante todo esse tempo de namoro, deixei extremamente transparente a minha filosofia inegociável de vida. A mulher de alto nível é o troféu e o pilar estético da relação, enquanto o homem tem a obrigação moral e financeira de prover tudo. O Joaquim parecia aceitar essa dinâmica com muito entusiasmo, sempre arcando com jantares caros, viagens de primeira classe e mimos constantes para mim e para os meninos. À medida que o relacionamento se consolidava, ficou evidente que morar juntos seria o próximo passo natural para elevar a imagem pública do casal. Afinal de contas, um empresário bem-sucedido precisa de uma família de prestígio ao seu lado para transmitir credibilidade perante os sócios e investidores. Eu já estava completamente saturada de morar no meu apartamento atual, que, embora seja espaçoso, já não atendia mais à altura do estilo de vida refinado que meus filhos merecem. Por isso, quando Joaquim mencionou que estava buscando uma residência definitiva para acomodar a todos nós com o máximo de conforto, eu imediatamente assumi o comando da curadoria imobiliária. Selecionei apenas os condomínios fechados mais exclusivos da região, aqueles onde a entrada de pessoas comuns é estritamente controlada e onde o metro quadrado custa uma fortuna. Depois de meses de visitas e reuniões com corretores de luxo, encontramos uma propriedade verdadeiramente majestosa que atendia aos meus rigorosos padrões de estética e espaço. Trata-se de uma mansão espetacular com arquitetura contemporânea, suítes individuais para cada um dos meus filhos, área de lazer privativa e acabamentos impecáveis. O Joaquim ficou entusiasmado com a ideia de nos ver instalados ali e decidiu usar praticamente todas as economias de uma vida inteira de trabalho para quitar o imóvel à vista. Ele fez questão de enfatizar o quanto estava orgulhoso de proporcionar essa conquista para a nossa nova família, e eu, obviamente, aceitei a atitude dele como o mínimo esperado de um homem comprometido. Para mim, a compra daquela mansão era a prova palpável de que ele reconhecia o imenso valor da minha presença e da bênção que era ter uma família pronta ao seu dispor. Durante todo o processo de negociação e transferência de fundos, mantive uma atitude de total liderança no planejamento da decoração e da distribuição dos ambientes. Eu já estava organizando a lista de convidados para uma festa de inauguração nababesca, destinada a apresentar a nossa nova residência para a alta sociedade local. Na minha cabeça, era mais do que óbvio que o imóvel seria registrado como uma conquista do casal, simbolizando a fusão do poder financeiro dele com o prestígio social que eu represento. Eu nem sequer me preocupei em perguntar sobre os detalhes burocráticos do contrato antes, pois achava inimaginável que um homem instruído cometesse a indescritível deselegância de me excluir dos documentos. Para mim, a copropriedade era uma premissa implícita de qualquer transação imobiliária feita por um casal estabelecido no nosso patamar social. O pesadelo começou no dia tão aguardado da entrega das chaves, um momento que deveria ter sido marcado por celebrações e brindes de champanhe francês. Chegamos à propriedade em clima de festa, e a corretora de imóveis nos recebeu no hall de entrada com uma pasta cheia de documentos legais e as chaves reluzentes. Enquanto Joaquim assinava os papéis finais de vistoria, peguei a pasta para folhear o título de propriedade e conferir o registro oficial do nosso novo palácio.
Foi exatamente nesse segundo que o meu mundo caiu e uma onda de profunda indignação tomou conta de todo o meu ser. Ao ler os campos do registro do imóvel, percebi com horror que apenas o nome do Joaquim constava como proprietário exclusivo da mansão. Fiquei totalmente paralisada por alguns segundos, sem conseguir acreditar na tamanha audácia e falta de berço daquele homem que afirmava me amar. Olhei fixamente para as escrituras, procurando pelo meu nome em cada linha, mas não havia absolutamente menção alguma à minha pessoa ou aos meus direitos sobre a propriedade. A sensação de humilhação foi imediata, pois percebi que o Joaquim estava me tratando como se eu fosse uma simples hóspede temporária na casa onde eu iria residir. Exigi imediatamente uma explicação da corretora, que ficou visivelmente constrangida com a tensão repentina que dominou a sala de estar. O Joaquim, em vez de se desculpar pelo erro crasso e mandar corrigir os documentos na hora, limitou-se a sorrir com um ar de ingenuidade profundamente irritante. Assim que a corretora se retirou apressadamente do local, confrontei o Joaquim com toda a firmeza e classe que a situação exigia. Perguntei abertamente qual era o significado daquela palhaçada e por que o meu nome não estava registrado como coproprietária de pelo menos 50% da mansão. Expliquei didaticamente que a minha presença, o meu status e a minha dedicação ao relacionamento valiam infinitamente mais do que qualquer transferência bancária que ele tivesse executado. Além disso, enfatizei que eu estava levando 3 crianças para morar ali, o que por si só já trazia uma vida e um dinamismo impagáveis para aquela estrutura de concreto e vidro. A resposta dele, no entanto, revelou uma mesquinhez assustadora que me deixou completamente horrorizada com sua falta de visão. O Joaquim teve a coragem de me responder de forma extremamente fria e calculista, alegando que o dinheiro utilizado na compra veio inteiramente do trabalho árduo de suas empresas ao longo de anos. Ele disse que, como não éramos casados no papel e o investimento tinha sido 100% dele, era perfeitamente natural e justo que a casa ficasse registrada apenas em seu nome. Ele chegou ao absurdo de dizer que nós teríamos todo o conforto do mundo morando lá, mas que a propriedade legal continuaria sendo dele por uma questão de segurança patrimonial. Fiquei chocada com essa atitude visivelmente egoísta e tacanha, típica de quem não entende como funciona a etiqueta e o respeito na alta sociedade. Ele simplesmente desvalorizou todo o peso social da minha imagem e da minha família em troca de um mero apego financeiro. Tentei argumentar novamente mostrando o quanto essa atitude era uma profunda desfeita e um insulto à minha dignidade como mulher e mãe. Disse a ele que não aceitaria morar sob o teto de um homem que me enxerga como uma inquilina de luxo em vez de uma parceira de igual valor. O Joaquim permaneceu irredutível, recusando-se categoricamente a ir ao cartório para alterar a escritura e adicionar o meu nome no título do imóvel. Ele sugeriu que eu estaria sendo irracional e que a questão documental não mudaria em nada a nossa rotina dentro da mansão, o que só provou quão cego ele é. Para ele, o dinheiro fala mais alto do que a honra de ter uma mulher como eu ao seu lado decorando e prestigiando a sua vida. A atmosfera daquele dia foi completamente destruída por esse egoísmo sem precedentes, e eu me recusei a comemorar qualquer coisa ao lado dele. Peguei as minhas coisas, reuni os meus filhos que aguardavam no carro e deixei bem claro que ele tinha cometido um erro gravíssimo que abalou a fundação da nossa confiança. Não posso tolerar que um homem use o seu poder financeiro para me subjugar ou para tentar me colocar em uma posição de dependência inferior. É um absurdo sem tamanho um parceiro gastar uma fortuna em um imóvel para a família e se recusar a dividir a propriedade legal com a mulher que dá sentido a tudo aquilo. Voltei para o meu apartamento fervendo de raiva e me sentindo completamente traída por alguém que julgava ser um cavalheiro generoso. Desde o momento em que saí daquela mansão, não consigo pensar em outra coisa a não ser na injustiça brutal que sofri por conta da ganância do Joaquim. Ele claramente acha que pode se safar dessa atitude abominável apenas porque assinou os cheques sozinho, ignorando completamente o meu investimento emocional e social na relação. É por isso que tomei a decisão de recorrer a este fórum para expor toda essa situação e buscar conselhos de pessoas que entendam de direitos e de dignidade. Eu quero saber se posso e devo processá-lo imediatamente por esse ato infame de egoísmo, para exigir judicialmente a minha metade da escritura. Afinal de contas, a presença de uma mulher do meu nível não é um favor gratuito, e ele precisa aprender a arcar com os custos de estar ao meu lado. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você realmente tem a audácia de exigir metade de uma mansão paga 100% com o dinheiro do cara só porque existe? Desde quando presença física virou moeda de troca para virar dona de patrimônio milionário? Se toca, garota! Resposta da OP.
Pessoas de classe baixa como você jamais compreenderão a economia de alto padrão. O status, a elegância e a vitrine social que uma mulher do meu gabarito proporciona ao lado de um homem de negócios não tem preço e valem muito mais do que papéis e transferências bancárias. Usuário Anônimo 2 diz: deixa eu ver se entendi o plano. Você quer empurrar seus 3 filhos para dentro da mansão do namorado de 1 ano e ainda sair com metade da escritura sem colocar um tostão? Parabéns, é a tentativa de golpe imobiliário gourmet mais cara de pau que já li por aqui. Resposta da OP: que linguagem vulgar e invejosa. O Joaquim deveria estar de joelhos me agradecendo por eu levar uma família pronta, educada e elegante para preencher o vazio daquela casa, poupando do esforço de construir algo do zero. Atualização 1. Já se passou uma semana desde a última atualização. Durante esses dias, mantive uma postura fria e distante com o Joaquim para que ele sentisse o peso da besteira que cometeu. O destino acabou trabalhando a meu favor quando ele me informou que precisaria fazer uma viagem de negócios urgente para o exterior durante alguns dias. Percebi imediatamente que aquela era a oportunidade perfeita para tomar as rédeas da situação e garantir o que é meu por direito divino e social. Assim que o avião dele decolou, organizei a mudança completa do meu apartamento sem pedir autorização prévia a ninguém. Eu não iria continuar mofando em um espaço menor enquanto uma mansão de luxo quitada estava vazia esperando pela minha presença radiante. Contratei uma empresa de mudanças de alto padrão e ordenei que todos os nossos móveis, roupas de grife e pertences fossem levados diretamente para a nova mansão no condomínio fechado. Os porteiros do condomínio tentaram hesitar no início, mas usei a minha postura autoritária e a minha firmeza habitual para deixá-los completamente intimidados. Em poucas horas, meus 3 filhos já estavam devidamente instalados em suas respectivas suítes e desfrutando da estrutura que sempre mereceram. Para garantir que o imóvel ficasse devidamente protegido contra qualquer atitude impulsiva do Joaquim ao retornar, chamei um chaveiro de emergência. Mandei trocar todas as fechaduras principais da propriedade por sistemas eletrônicos de última geração cujas senhas só eu possuo. Com a casa devidamente ocupada e sob o meu controle absoluto, passei para o segundo passo do meu plano estratégico para restaurar a justiça patrimonial. Eu precisava de respaldo jurídico para formalizar o meu direito sobre o imóvel e colocar o Joaquim contra a parede de uma vez por todas. Foi então que entrei em contato com o Isaac, um advogado indicado por uma conhecida de festas que garantiu que ele era especialista em resolver litígios complexos de forma agressiva. Embora o Isaac tenha uma reputação um pouco duvidosa nos meios jurídicos mais tradicionais, vi nele a ousadia necessária para enfrentar a ganância do meu namorado. Reuni-me com ele e expliquei toda a humilhação que passei ao ser excluída da escritura da mansão. O Isaac compreendeu perfeitamente o meu ponto de vista e concordou que o comportamento do Joaquim era uma clara demonstração de má-fé relacional. Ele elaborou rapidamente uma notificação extrajudicial extremamente contundente e a enviou diretamente para os contatos oficiais do Joaquim. No documento, o Isaac exigia formalmente a cessão imediata de 50% do título da propriedade para o meu nome como condição para qualquer convivência harmoniosa. O texto deixava bem claro que enquanto a alteração na escritura não fosse devidamente registrada em cartório, o Joaquim não teria permissão para pisar no próprio imóvel. Achei a medida impecável e totalmente proporcional ao desrespeito que sofri na entrega das chaves. Não satisfeita em agir apenas no campo jurídico, decidi aplicar uma forte pressão social sobre o Joaquim para desmascará-lo perante seu círculo íntimo. Eu sei perfeitamente como a reputação é valiosa para homens de negócios e quis mostrar a todos a verdadeira face mesquinha dele. Comecei a ligar sistematicamente para vários membros da família dele, focando especialmente em sua irmã, a Ramona, que sempre se fez de santa e refinada. Liguei para Ramona em tom de profunda consternação e indignação, relatando em detalhes a postura egoísta do irmão dela. Fiz questão de pintar o cenário mais dramático possível para sensibilizar os parentes dele contra sua atitude tacanha. Nas minhas conversas com a Ramona e outros familiares, acusei o Joaquim abertamente de estar praticando uma severa violência econômica contra mim e meus filhos. Argumentei que comprar uma casa para a família e depois se recusar a colocar a mulher no papel é uma forma velada de tortura psicológica e manipulação financeira. Disse a eles que o Joaquim estava tentando nos deixar em uma situação de extrema vulnerabilidade e jogando 3 crianças inocentes na rua por puro capricho patrimonial. A Ramona tentou defender o irmão, dizendo que o imóvel havia sido pago com as economias de vida dele e que eu estava extrapolando os limites.
A reação dela só provou que a tontura e a falta de visão parecem ser um traço genético daquela família. Desliguei a chamada na cara da Ramona após deixar claro que não toleraria o pano morno que ela estava tentando passar para a atitude abominável do irmão. Espalhei a mesma narrativa nos grupos de mensagens da alta sociedade local, fazendo com que o nome do Joaquim começasse a ser associado a um comportamento abusivo e mão de vaca. Afinal de contas, a opinião pública é uma arma poderosíssima e eu pretendia destruir a imagem de bom moço que ele tanto gostava de cultivar. Pouco tempo depois de enviar as mensagens e as notificações, comecei a receber notificações furiosas no meu celular vindas diretamente do exterior. O Joaquim havia tomado conhecimento da mudança, da troca de fechaduras e da notificação enviada pelo meu advogado. As mensagens do Joaquim eram um misto de desacreditação e desespero, me acusando de ter invadido a sua propriedade particular sem o seu consentimento. Ele escreveu textos gigantescos dizendo que o que eu fiz era um absurdo sem precedentes e exigindo que eu retirasse as minhas coisas e as crianças da casa imediatamente. Mantive a minha postura de absoluta superioridade e nem me dei ao trabalho de responder às provocações infantis dele por texto. Apenas ordenei ao Isaac que respondesse formalmente reafirmando que meus filhos e eu estávamos exercendo o nosso direito legítimo de posse e moradia familiar. Ver o desespero dele do outro lado do mundo me trouxe uma sensação temporária de justiça sendo feita. No entanto, o Joaquim deixou bem claro na última mensagem que não cederia à minha exigência de me conceder metade da escritura sob chantagem alguma. Ele prometeu que pegaria o primeiro voo de volta e que resolveria essa situação de maneira drástica assim que pisasse no país. Essa postura irredutível dele só me irritou ainda mais, pois mostra que ele continua preferindo o dinheiro e os papéis a uma vida de luxo ao meu lado. Meus filhos, por outro lado, já estão completamente adaptados à mansão, desfrutando da piscina aquecida e das suítes de alto padrão como deve ser. Eu não tenho a menor intenção de recuar um único centímetro na minha batalha por reconhecimento e igualdade patrimonial. O Isaac me assegurou que a posse física do imóvel nos dá uma enorme vantagem tática e que a justiça costuma proteger mães de família instaladas em residências. Ele me orientou a manter a calma e a continuar firme dentro da mansão, ignorando qualquer tentativa de contato informal por parte da família do Joaquim. A Ramona voltou a me ligar várias vezes tentando interceder, mas bloqueei o número dela para não ter que ouvir sermões de quem não entende nada de status. A mansão agora é o nosso santuário e eu fiz questão de redecorar alguns ambientes com o meu gosto impecável para apagar qualquer vestígio do toque vulgar dele. O clima dentro da casa é de vitória iminente, embora eu saiba que a tempestade está se aproximando. Para piorar o cenário de tensão, alguns vizinhos do condomínio fechado começaram a olhar torto quando me veem circulando pelas áreas comuns da associação. Parece que o boato da troca de fechaduras e da notificação judicial acabou vazando entre os moradores de alto padrão, o que me irrita profundamente. Pessoas de classe inferior adoram fofocar sobre quem realmente tem poder e elegância para sustentar uma posição de destaque. Eu não me importo com os olhares julgadores dessa gente medíocre, pois sei que a razão está inteiramente do meu lado. Minha preocupação única e exclusiva é garantir que o Joaquim assine o documento de transferência assim que desembarcar da viagem. A consequência imediata de toda essa minha jogada corajosa foi o bloqueio temporário de alguns cartões de crédito adicionais que o Joaquim mantinha em meu nome para despesas da casa. Ele achou que cortando o meu limite financeiro conseguiria me dobrar ou me fazer pedir desculpas pela invasão estratégica da mansão. Essa atitude mesquinha só gerou uma nova e grave ameaça para o nosso futuro, pois agora recebi a informação de que ele contratou uma banca de advogados de grande porte para me enfrentar. O desembarque dele está previsto para amanhã cedo, e eu sinto que um confronto físico ou policial na porta do condomínio se tornou inevitável. Continuo convicta de que estou apenas defendendo o que pertence à minha classe e aos meus filhos, mas o cerco está se fechando rapidamente. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: espera aí, você invadiu a mansão do cara enquanto ele viajava. Trocou os segredos das portas e achou que a lei funciona como um jogo de pique-esconde infantil? Isso só pode ser brincadeira ou loucura pura. Resposta da OP. Não houve invasão alguma, eu apenas exerci o meu instinto materno de garantir um teto digno e de alto padrão para os meus filhos. Uma mãe de classe alta faz o que for preciso para proteger a estabilidade da sua família diante de homens irresponsáveis. Usuário anônimo 2 diz: me diz uma coisa, esse seu advogado Isaac cobra os honorários dele em dinheiro de verdade ou ele aceita pagamento na forma de presença e classe, igual você tenta fazer com o coitado do seu ex?
Resposta da OP. O Dr. Isaac é um profissional renomado e extremamente competente que sabe exatamente como colocar homens mesquinhos e mão de vaca nos seus devidos lugares. Ele reconhece o valor da minha posição social e está defendendo uma causa justa. Atualização 2. Já se passou um mês desde a última... Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Atualização. Conforme eu previa assim que o Joaquim pisou no país. Ele veio diretamente para a mansão acompanhado por viaturas da polícia militar para tentar me colocar para fora à força. Ele fez um verdadeiro escândalo na portaria do condomínio fechado, alegando que a casa era exclusivamente dele e que eu havia invadido o local sem nenhuma autorização legal. Fiquei profundamente chocada ao ver o homem que dizia me amar trazendo policiais para a porta da residência onde seus próprios enteados estavam dormindo calmamente. Felizmente mantive a minha elegância habitual, recusei-me a abrir o portão e disse aos oficiais pela câmara de segurança que se tratava de uma disputa familiar. A polícia se recusou a arrombar a porta sem uma ordem judicial expressa e foi embora, deixando Joaquim bufando de raiva no meio da rua. Vendo que ele não hesitaria em usar métodos truculentos para me despejar, percebi que precisava agir com uma vingança cirúrgica para proteger a minha posição de elite. No dia seguinte, por orientação do Isaac, entrei imediatamente com uma ação judicial de urgência pedindo o reconhecimento de união estável cumulada com pedido de direito real de habitação. O Isaac conseguiu elaborar uma petição brilhante alegando que vivíamos como se fôssemos casados e que a mansão era a residência oficial do núcleo familiar. Graças à habilidade do meu advogado, o juiz plantonista concedeu uma medida cautelar temporária que proibia terminantemente o Joaquim de se aproximar da casa ou de tentar me despejar. Ganhar essa liminar foi uma vitória esmagadora sobre a mesquinhez dele e me garantiu o direito de permanecer na propriedade com meus filhos por tempo indeterminado. Com a medida cautelar em mãos e o Joaquim legalmente impedido de colocar os pés no próprio imóvel, a mansão ficou inteiramente sob a minha administração e autoridade. Eu circulava pelas salas gigantescas me sentindo a verdadeira rainha do lugar, embora a casa ainda precisasse de alguns ajustes estéticos para ficar com a minha cara. Foi durante uma tarde de exploração que decidi arrombar a gaveta da escrivaninha do escritório privativo do Joaquim para procurar por papéis importantes. Para minha grata surpresa, encontrei uma vasta documentação financeira, incluindo comprovantes de renda, dados bancários e procurações de suas empresas. Olhar para aqueles papéis me deu uma ideia brilhante de como valorizar o imóvel e ao mesmo tempo punir o Joaquim por sua atitude tacanha. Eu sempre achei a fachada original da mansão um pouco sóbria demais para o meu gosto refinado, faltando aquela ostentação ostensiva que a alta sociedade tanto valoriza. Como a propriedade teoricamente se tornaria minha assim que a justiça fizesse a partilha correta dos bens, decidi tomar a iniciativa de iniciar uma grande reforma de luxo. Utilizando os documentos financeiros, os dados cadastrais e as assinaturas que encontrei no escritório do Joaquim, entrei em contato com financeiras de grande porte. Solicitei uma série de empréstimos bancários vinculados à reforma imobiliária utilizando o nome e o excelente histórico de crédito do meu ex-namorado. Os bancos aprovaram o crédito milionário rapidamente devido à alta reputação financeira que o nome dele possuía no mercado. Com os milhões liberados nas contas do projeto, contratei imediatamente uma equipe de arquitetos renomados e uma construtora para redefinir o conceito visual da propriedade. A primeira ordem que dei aos operários foi quebrar completamente a fachada original de alvenaria para substituir tudo por painéis de vidro importado e colunas de estilo neoclássico. Eu queria uma entrada tão imponente que qualquer pessoa que passasse pela rua do condomínio soubesse que ali morava uma mulher de altíssimo gabarito. Obviamente fiz tudo isso sem consultar o Joaquim. Afinal de contas ele se recusava a dialogar civilizadamente e a aceitar o meu papel de coproprietária legítima. Eu estava apenas fazendo o favor de elevar o padrão da casa dele para patamares internacionais. As obras começaram a todo vapor, transformando a frente da mansão em um verdadeiro canteiro de obras cheio de entulho, poeira e homens trabalhando dia e noite. Meus filhos adoraram a movimentação e eu me sentia extremamente realizada por ver o meu projeto de arquitetura saindo finalmente do papel. Eu sabia perfeitamente que as parcelas daqueles empréstimos altíssimos seriam cobradas diretamente na conta bancária corporativa do Joaquim a partir dos meses seguintes.
A minha intenção era forçar uma dívida de proporções milionárias no histórico financeiro dele para que ele aprendesse a nunca mais economizar com a mulher da sua vida. Se ele queria brincar de ser o proprietário único e poderoso, teria que arcar com as despesas de manter um palácio atualizado. Durante as semanas em que a fachada estava sendo demolida, recebi diversas notificações urgentes do banco informando sobre o débito das primeiras parcelas dos empréstimos contratados. Como Joaquim havia bloqueado os meus cartões pessoais, o sistema bancário dele começou a acusar as cobranças automáticas das parcelas da reforma de luxo. Ele tentou sustar os pagamentos no banco, mas a documentação que enviei com a solicitação parecia perfeitamente legítima para os analistas financeiros. O resultado disso foi uma queda drástica no seu score de crédito e o congelamento de algumas linhas de financiamento de suas próprias empresas. Ver a arrogância financeira dele ruir diante dos bancos trouxe um alívio indescritível para minha alma ferida. A Ramona, irmã dele, tentou desesperadamente me abordar na saída do condomínio para me acusar de estar cometendo crimes financeiros gravíssimos contra o irmão dela. Ela estava histérica, dizendo que o Joaquim estava tendo que responder a auditorias bancárias por causa das operações não autorizadas em seu nome. Tratei aquela mulher com o absoluto desprezo que uma pessoa da classe dela merece, mandando-a cuidar da própria vida medíocre antes de vir me interpelar. Apontei para a fachada sendo reconstruída com mármore e vidro e disse que ela deveria agradecer por eu estar agregando valor ao patrimônio da família dela. Ela saiu chorando de raiva, prometendo que a justiça colocaria um fim nas minhas ações muito em breve. Enquanto os operários avançavam na colocação dos acabamentos de alto luxo, eu desfrutava da vida de uma verdadeira dama da alta sociedade dentro dos aposentos preservados da casa. O Isaac me visitava semanalmente na mansão para tomar taças de espumante e alinhar os detalhes da nossa defesa no processo de união estável. Ele me garantia que a existência da reforma em andamento reforçava a tese de que eu agia como dona e possuidora de boa-fé do imóvel. Eu estava convencida de que o Joaquim acabaria se dobrando e aceitando fazer um acordo amigável para passar metade da casa para o meu nome. Na minha cabeça, era muito mais inteligente para ele me ceder a escritura do que continuar acumulando prejuízos financeiros e desgaste de imagem. A destruição da fachada original foi concluída com sucesso e a nova estrutura imponente começou a tomar forma, atraindo a atenção de todos no condomínio fechado. Algumas vizinhas invejosas tentaram fazer reclamações na administração do condomínio sobre o barulho e a poeira, mas ignorei todas com a minha firmeza costumeira. Nenhuma daquelas mulheres fúteis tinha a coragem ou a visão que eu possuo para transformar uma casa comum em um verdadeiro palácio europeu. Eu sentia que estava no auge do meu poder e do meu controle sobre a situação, convicta de que o Joaquim não teria forças para me combater na justiça. Ele permaneceu afastado durante todo esse mês por conta da medida restritiva, planejando seus passos na sombra. Contudo, a minha ilusão de vitória absoluta começou a dar os primeiros sinais de fragilidade quando o setor jurídico do banco emitiu um alerta de fraude nas operações de crédito. Parece que o departamento de compliance do Joaquim conseguiu provar que ele estava fora do país no exato dia em que as assinaturas digitais dos contratos de reforma foram efetuadas. Os gerentes bancários enviaram notificações formais para o endereço da mansão exigindo esclarecimentos imediatos sob pena de interpelação criminal. O Isaac tentou me acalmar dizendo que resolveria tudo na esfera civil, mas percebi um tom de preocupação genuína na voz do meu próprio advogado. Pela primeira vez em meses, uma leve sombra de dúvida passou pela minha mente confiante. A consequência imediata desse mês de reformas e manobras foi que o Joaquim conseguiu agilizar um recurso de urgência no Tribunal de Justiça para cassar a minha medida cautelar. A nova ameaça que surgiu é gigantesca, pois o juiz relator do recurso marcou uma audiência extraordinária para revisar a ordem de manutenção de posse. Se a liminar for derrubada, ficarei sem a proteção da justiça para permanecer na mansão e com uma dívida bancária milionária em investigação. O Joaquim deixou claro por meio de seus advogados que pretende cobrar cada centavo gasto na reforma diretamente da minha conta pessoal. O cerco que eu montei com tanto orgulho começou a dar sinais claros de que pode ruir sobre a minha própria cabeça. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você pegou os documentos confidenciais do cara na gaveta e fez empréstimos milionários no nome dele para quebrar a fachada da casa? Parabéns, você acabou de confessar falsidade ideológica e estelionato na internet. A sua próxima mansão vai ter grades na janela. Resposta da OP: deixem de ser dramáticos. Eu apenas utilizei os recursos disponíveis para elevar o valor estético do imóvel dele.
tornando a propriedade infinitamente mais imponente. Ele deveria me agradecer por eu estar investindo na imagem da casa em vez de ficar reclamando de burocracias bancárias. Usuário Anônimo 2 diz: tô aqui com a pipoca na mão torcendo demais pro Joaquim conseguir derrubar essa liminar e ver a polícia te tirar dessa mansão algemada. O nível de loucura dessa mulher precisa ser estudado pela ciência. Resposta da OP: o machismo de vocês me enoja. Em vez de apoiarem uma mãe de família de classe alta que está lutando com unhas e dentes pela moradia digna e o bem-estar dos seus filhos, vocês preferem ficar do lado de um homem sovina e controlador. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a última atualização. O cenário maravilhoso em que eu vivia desmoronou completamente quando a desembargadora do tribunal acolheu o recurso do Joaquim e derrubou categoricamente a minha medida cautelar de moradia. Não bastasse ter perdido a proteção judicial para permanecer na mansão, fui surpreendida por um ataque jurídico avassalador movido pela banca de advogados dele. O Joaquim entrou com uma ação criminal e civil combinada contra mim, me acusando abertamente de fraude, falsificação de assinatura, falsidade ideológica e esbulho possessório. O Isaac, que até então parecia tão valente e cheio de certezas, simplesmente amarelou diante das provas contundentes apresentadas pela acusação e me disse que a nossa situação no processo era praticamente indefensável. A ordem de despejo imediato foi expedida pelo juiz com um prazo curtíssimo de 48 horas para que eu e meus filhos abandonássemos o imóvel de forma voluntária. Ver a justiça ficar do lado de um homem abastado e mesquinho em detrimento de uma mãe de família de alto nível foi um golpe doloroso no meu orgulho. Eu me recusei a aceitar passivamente a ideia de sair daquela propriedade de mãos abanando depois de ter investido tanto do meu prestígio e da minha energia estética ali. O desespero e a raiva tomaram conta do meu peito, e percebi que não podia permitir que o Joaquim saísse triunfante dessa batalha sem pagar um preço altíssimo. Se eu não podia ter a mansão como minha coproprietária legítima, ele também não desfrutaria do luxo intacto que construiu. Foi em um momento de pura fúria refinada que decidi usar o pouco tempo que me restava dentro da mansão para tentar uma última cartada estratégica de chantagem. Liguei diretamente para o telefone pessoal do Joaquim, ignorando todas as orientações do meu advogado de manter o silêncio. Fui direta e contundente, informando a ele que a casa estava recheada de móveis de designer italiano importados, artigos de decoração exclusivos e pisos de mármore raríssimo. Fiz um ultimato claro. Ou ele assinava um acordo financeiro favorável me pagando uma indenização milionária, ou eu transformaria todo aquele acabamento de luxo em ruínas antes que a polícia chegasse. Eu tinha absoluta certeza de que o apego dele ao dinheiro o faria ceder à minha exigência em questão de minutos. Para minha profunda surpresa e indignação, o Joaquim nem sequer hesitou ao ouvir a minha ameaça e deu uma gargalhada fria pelo telefone. Ele disse em tom debochado que eu poderia fazer o que quisesse com a casa, pois cada centavo de prejuízo seria cobrado de mim até o fim da minha vida na justiça. Ele desligou a chamada na minha cara sem aceitar negociar um único centavo do valor que eu exigi para sair pacificamente. Aquele deboche foi o gatilho final para minha paciência, atiçando um desejo incontrolável de vingança que consumiu qualquer rédea de bom senso. Eu não aceitaria ser tratada com tamanho desdém por um homem que deveria estar ajoelhado implorando pelo meu perdão. Decidida a cumprir a minha promessa de destruição patrimonial, fui até uma loja de suprimentos industriais e comprei galões de produtos químicos altamente corrosivos e ácidos concentrados. Voltei para a mansão disposta a pagar qualquer traço de beleza e requinte que o dinheiro do Joaquim havia comprado. Comecei pela grande sala de estar, derramando litros de ácido clorídrico sobre os pisos de mármore italiano importado, que começaram a derreter e a borbulhar imediatamente. O cheiro forte e a reação química mancharam irremediavelmente a pedra caríssima, transformando a superfície reluzente em uma crosta carcomida e manchada de cinza. A sensação de ver aquele luxo sendo corroído trouxe uma satisfação momentânea para minha raiva acumulada. Em seguida, dirigi a minha fúria para os móveis de designer exclusivo que decoravam os ambientes sociais da propriedade. Usei facas de cozinha para rasgar os estofados de couro legítimo e tecidos importados dos sofás, poltronas e cadeiras da sala de jantar. Depois, joguei tintas automotivas e mais produtos químicos corrosivos sobre as superfícies de madeira nobre e mesas de centro de vidro temperado. Em poucas horas, transformei o interior daquela mansão espetacular em um verdadeiro cenário de devastação e caos estético. Olhar para o estrago me dava a certeza de que o Joaquim teria que gastar uma verdadeira fortuna para reconstruir o ambiente que me negou.
Meus filhos assistiam a tudo em choque do jardim, mas ordenei que eles arrumassem as malas rapidamente porque a nossa saída da casa era iminente. Passei pelos banheiros das suítes e joguei tintas permanentes dentro das banheiras de hidromassagem e das pias de pedra esculpida. Eu queria garantir que não sobrasse um único metro quadrado daquele imóvel em condições de uso imediato por aquele homem ingrato. Quando finalizei o meu trabalho de destruição, reuni os meninos, peguei as nossas malas e nos preparamos para abandonar a mansão antes da chegada do oficial de justiça. Eu me sentia uma verdadeira vingadora que recusava a humilhação de entregar o troféu intacto ao inimigo. No entanto, o meu plano de revanche perfeita continha um erro crasso de avaliação logística e jurídica que eu jamais poderia ter previsto na minha cegueira. Eu não sabia que no dia anterior, por conta da ordem de despejo, o oficial de justiça já havia comparecido à propriedade acompanhado por peritos criminais da Polícia Civil. Aproveitando o momento em que saí para fazer compras, os peritos haviam feito uma vistoria completa e documentado o estado impecável de todo o imóvel com fotos e vídeos em alta resolução. A intenção da perícia prévia era justamente registrar o valor exato da casa antes da minha desocupação forçada. Eu havia produzido a prova cabal do meu próprio ato de vandalismo sem saber que já existia um laudo oficial pronto. Enquanto eu caminhava em direção ao portão principal com meus filhos para entrar no carro de aplicativo, fomos interceptados pela viatura da Polícia Civil e pelo oficial de justiça. Eles vinham justamente para cumprir a ordem de emissão na posse e ficaram horrorizados ao espiar pelas janelas e ver a fumaça dos produtos químicos e a destruição total do interior. O oficial de justiça sacou o laudo pericial feito 24 horas antes e comparou imediatamente a devastação recente com as fotos da vistoria. Ficou cristalino para todos os presentes que fui eu quem executou a destruição deliberada do patrimônio do Joaquim. A reação dos policiais foi de extrema severidade perante o ato ostensivo de vandalismo e vingança. O Isaac foi chamado às pressas ao local e tentou criar uma narrativa mirabolante de que a casa havia sido invadida por terceiros ou sofria de acidentes químicos domésticos. Os policiais riram abertamente da tentativa ridícula do meu advogado em tentar encobrir as evidências escancaradas no local. Fui conduzida à delegacia de polícia no banco de trás da viatura para prestar depoimento formal sobre o crime de dano qualificado ao patrimônio privado. Ver uma mulher do meu gabarito social sendo levada para uma delegacia de bairro foi a maior das humilhações que já passei na vida. Liguei para familiares distantes pedindo socorro financeiro para pagar a fiança estipulada pelo delegado de plantão. O Joaquim fez questão de comparecer à delegacia acompanhado de seus advogados para acompanhar pessoalmente o registro do boletim de ocorrência por dano e fraude. Ele nem sequer olhou nos meus olhos, tratando-me com uma indiferença glacial como se eu fosse uma criminosa de classe baixa. Fui liberada após o pagamento de uma fiança salgada, mas o processo criminal por vandalismo e destruição de propriedade juntou-se às outras acusações que já pesavam contra mim. O Isaac acabou me confessando na saída do distrito policial que os advogados do Joaquim solicitariam a minha prisão preventiva se eu tentasse qualquer outra abordagem contra ele. Meu mundo aristocrático ruía a passos largos diante da minha total incapacidade de controlar os acontecimentos. A consequência imediata de toda essa catástrofe foi a perda definitiva do direito de habitação e a obrigatoriedade de entregar as chaves destruídas no Fórum Central. A nova ameaça que paira sobre mim é a consolidação de uma dívida judicial por perdas e danos que supera a casa dos milhões de reais, considerando a reforma e a destruição dos móveis. Além disso, o laudo da perícia policial destruiu qualquer chance de defesa que o Isaac tentasse montar no Tribunal Civil. Sem teto, com a reputação na lama e aguardando um julgamento criminal iminente, encontrei-me em uma posição de desespero absoluto. As poucas economias que me restavam foram consumidas com advogados incompetentes e fianças policiais. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: destruir o piso de mármore e rasgar móveis de designer com produto químico por pura pirraça? Você se comporta como uma criança mimada e vingativa que, quando não ganha o brinquedo, prefere quebrar tudo. Que vergonha alheia! Resposta da OP: se a propriedade não podia ser minha de direito para abrigar a minha família com o luxo que merecemos. Homem nenhum merecia desfrutar daquele espaço intacto. Eu apenas mostrei que não aceito ser humilhada e descartada sem deixar a minha marca. Usuário anônimo 2 diz: a mulher destruiu a casa toda sem saber que a polícia já tinha fotografado tudo no dia anterior. A sua inteligência consegue ser comparada à de um vilão de desenho animado que produz as próprias provas contra si mesmo. Resposta da OP: isso foi uma armação descarada.
É óbvio que esses peritos da polícia foram devidamente subornados pelo dinheiro do Joaquim para forjar datas e criar um cenário favorável para ele me incriminar injustamente. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização. O tribunal finalmente proferiu a sentença definitiva de todos os processos acumulados contra mim, selando o meu destino com uma rigidez implacável. O juiz deu ganho de causa absoluto e irrestrito ao Joaquim em todas as instâncias e acusações apresentadas pela sua equipe jurídica. Fui condenada a pagar uma indenização multimilionária pelos sérios danos patrimoniais causados à mansão e pela falsificação das assinaturas nos empréstimos de reforma. A sentença judicial foi tão dura que ordenou a penhora imediata e o bloqueio de absolutamente todas as minhas contas bancárias e bens remanescentes. Minha tentativa de obter reconhecimento de união estável foi julgada totalmente improcedente e classificada como uma aventura jurídica de má-fé. A decretação da minha falência financeira pessoal aconteceu de forma rápida e avassaladora, sem que eu tivesse qualquer margem para recurso ou manobra evasiva. Todas as minhas reservas financeiras, que eu guardava 7 chaves desde o meu divórcio anterior, foram congeladas para quitar parte da dívida com as instituições financeiras e com o Joaquim. Sem ter um único centavo disponível para manter o padrão de vida refinado ao qual estava acostumada, fui forçada a encarar a miséria econômica. Não tive outra alternativa a não ser empacotar o pouco que nos restou e deixar o centro nobre da cidade de uma vez por todas. A mulher de alto nível, que antes só circulava nos endereços mais caros, viu-se obrigada a procurar abrigo onde seu dinheiro escasso pudesse pagar. Acabei tendo que me mudar com meus 3 filhos para um apartamento minúsculo, escuro e abafado localizado em um subúrbio distante e modesto. A realidade daquele local é o oposto absoluto de tudo que eu sempre preguei e exigi ao longo da minha vida aristocrática. O condomínio não tem portaria de luxo. As paredes do prédio têm a pintura descascada e o barulho dos vizinhos da classe trabalhadora invade a nossa sala a qualquer hora do dia. Ver meus filhos dormindo juntos em um único quarto apertado me causa um aperto no peito que palavras não conseguem descrever. Aquele ambiente humilde é um lembrete constante e doloroso da queda brutal que sofri no topo da minha arrogância. O isolamento social que se seguiu à sentença criminal e civil foi absoluto e extremamente cruel para minha vaidade. Assim que as notícias sobre a minha condenação por fraude e vandalismo se espalharam nos círculos da alta sociedade, todas as minhas supostas amigas desapareceram instantaneamente. Pessoas com quem eu compartilhava jantares caros, camarotes exclusivos e fofocas fúteis simplesmente me bloquearam em todas as redes sociais e listas de contatos. Fui banida dos eventos mais prestigiados da cidade e tratada como uma verdadeira pária social por aqueles que antes bajulavam a minha elegância. O meu telefone, que antes não parava de tocar com convites elegantes, tornou-se um aparelho silencioso e inútil na minha nova rotina suburbana. A Ramona e os outros familiares do Joaquim garantiram que a minha história servisse de exemplo negativo em toda a comunidade empresarial da região. O Joaquim, por sua vez, refez a sua vida com uma rapidez impressionante, vendendo a mansão reformada e continuando a sua trajetória de sucesso sem olhar para trás. Ele provou que era perfeitamente capaz de seguir em frente, enquanto eu fiquei presa aos destroços da minha própria ganância e cálculo mal executado. Perceber que ele não precisa do meu status ou da minha presença para ser feliz e próspero foi a maior bofetada que o meu orgulho aristocrático já recebeu. Eu me tornei uma nota de rodapé irrelevante na história de um homem que eu julgava inferior. Diariamente sou obrigada a encarar tarefas domésticas e logísticas que eu sempre desprezei e deleguei a empregados de classe baixa no passado. Tenho que pegar transporte público lotado para levar meus filhos à escola pública do bairro, pois não tenho mais como pagar os colégios particulares de elite. Ver o olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças quando percebem a perda de todo o conforto que conheciam é uma tortura diária. Eles não entendem direito o que aconteceu, apenas sentem na pele as restrições financeiras e a escassez de um lar sem nenhum privilégio. O meu discurso elitista desmoronou completamente diante da necessidade crua de sobrevivência diária. O advogado Isaac, como era de se esperar, sumiu da minha vida assim que percebeu que as minhas contas bancárias estavam congeladas e que eu não tinha como pagar seus honorários astronômicos. Ele me abandonou no pior momento possível, deixando-me à mercê de defensores públicos para lidar com as execuções judiciais que continuam chegando pelo correio. Percebi que pessoas como Isaac só se aproximam de mulheres como eu quando enxergam uma oportunidade de se banquetear com o dinheiro alheio. Fui ingênua em acreditar que um advogado sem escrúpulos defenderia a minha causa por respeito à minha dignidade social.
Fiquei completamente sozinha para arcar com o fardo das minhas más escolhas. À noite, quando os meus filhos finalmente dormem no quarto apertado, fico sozinha na pequena sala do subúrbio encarando o teto com infiltrações. A solidão e a vergonha me consomem de uma forma profunda que eu jamais imaginei ser capaz de sentir em toda a minha existência. Aquele sentimento de superioridade que sempre ostentei como uma armadura de luxo revelou-se uma ilusão vazia e destruidora. Eu medi o meu valor pelo status de um imóvel e terminei sem teto, sem dinheiro e sem a admiração de ninguém. O orgulho que me impedia de aceitar a generosidade do Joaquim foi o mesmo que construiu a minha ruína financeira e moral. A realidade nua e crua esmagou completamente o meu orgulho e desfez todas as justificativas fúteis que inventei para tentar me convencer de que tinha razão. Hoje compreendo, com um arrependimento tardio e covarde, que o Joaquim estava me oferecendo um lar seguro, estável e amoroso para mim e para os meus 3 filhos. Ele não tinha a obrigação de me dar metade de um patrimônio que construiu com o suor de sua vida, mas eu fui incapaz de enxergar a generosidade de seu gesto. Minha ambição desmedida, minha obsessão por papéis e minha arrogância cega destruíram a única oportunidade real que tive de garantir um futuro próspero para minha família. Os meus filhos pagaram o preço mais alto por erros que foram cometidos exclusivamente pela minha estupidez e ganância descontrolada. Em vez de criá-los em uma mansão com todas as oportunidades do mundo, condenei-os a uma infância de privações e humilhações no subúrbio. Olho para o passado e vejo com clareza o quanto fui mesquinha, cínica e manipuladora ao tentar forçar uma situação injusta contra um homem que só queria viver bem ao meu lado. Não há mais como voltar atrás ou consertar o estrago gigantesco que fiz na minha própria vida e na vida daquelas crianças inocentes. O remorso é uma sombra permanente que me acompanha a cada segundo do meu dia. As poucas pessoas da minha própria família que ainda mantêm contato comigo tratam-me com uma mistura de pena e reprovação velada por tudo o que fiz acontecer. Ninguém mais acredita no meu discurso de vítima ou de mulher de classe alta incompreendida pelo sistema jurídico. O choque com a realidade foi tão violento que apagou qualquer vestígio daquela postura soberba que eu costumava exibir nas festas da elite. Estou completamente derrotada pela vida, vivendo de pequenos trabalhos informais para conseguir colocar comida básica na mesa para os meus filhos. A fachada de requinte ruiu para sempre, deixando apenas uma mulher quebrada e cheia de dívidas no seu lugar. Hoje sei que o preço da minha arrogância foi a destruição completa de tudo aquilo que eu mais dizia tentar proteger. Não tenho mais mansão, não tenho mais status e não tenho mais o respeito de nenhuma pessoa da sociedade que eu tanto venerava. A única coisa que sobrou foi o peso insuportável da culpa por ter trocado uma vida de verdadeiro conforto e amor por um pedaço de papel que nunca me pertenceu. Se meu depoimento servir para algo nesta vida, que seja como um aviso sombrio sobre o abismo para onde a ganância e a pretensão cega podem conduzir uma pessoa. Termino este relato sem nenhum orgulho restante, sabendo que colhi exatamente o fruto amargo de tudo que plantei com a minha insensatez.